Hello, guys, and welcome to English with Purpose, onde você encontra inglês com objetivo e interpretação de texto com propósito. Hoje a gente vai ver a prova do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, vestibular 2025, considerado uma das provas mais difíceis do Brasil, tá? Mas não se preocupe, porque essa prova aqui vai ser ó, uma piece of cake que você já digeriu. Mas para isso você tem que se inscrever no canal, ativar suas notificações, né? E seguir a gente aqui, tá? Até 2026 tem muita prova aqui para a gente realizar. Tá? Então a gente vai começar aqui, ó, a prova da primeira fase, 12 questões de inglês. Bora lá. Na página 15, a gente começa a prova de inglês. Ó, essa aqui é a parte que a gente vai fazer hoje. Leia o texto a seguir e responda as questões de 37 a 39. Só para mostrar para vocês, ó, o texto não é tão grande, né? Mas para você responder 3 perguntas sobre ele. Dá uma olhadinha aqui, ó. A primeira questão em português. Pergunta em português, respostas em português. 38, português, português. 39, português, português, tá? Então, começou aí na parte mais facinho. Primeira coisa que a gente bate aqui, essa análise geral do texto, a gente vai direto para o título, né? Que no caso não tem o título, então a gente vai para a fonte e a gente toma isso como título, né? Para a gente ter uma ideia do assunto. Então, a gente tem aqui Astrophysics for People in a Hurry. A gente toma isso como título, a gente já tem mais ou menos uma ideia do tema. Texto, com certeza, está falando de alguma coisa, né, relacionada aí ao mundo do universo e os filmes, né? Então a gente já está inferindo significados. A gente ainda não leu, a gente ainda está tendo essa ideia inicial que o texto provavelmente está falando disso. Antes de fazer aquela leitura superficial que a gente fez, eu gosto de vir direto nas questões. Aqui a gente tem questão ó, de 37 a 39, então vamos correr o olho nas questões, principalmente no enunciado das questões, para a gente saber, quando lê o texto, a gente já vai vir com aquela leitura ativa, ou seja, eu já buscando informações. Então, olha só, questão 37. De acordo com as informações encontradas no texto, é correto afirmar que. Bom, isso aqui tem que ler o texto, né? Mas será mesmo que tem que ler o texto e ler o texto muito detalhes, né? Olha só, de acordo com informações encontradas no texto, está pedindo alguma coisa muito específica ou ele quer uma visão sua mais global do texto? O que é que vocês acham? A gente vai deixar essa questão para fazer depois, tá? Porque a gente vai estar analisando primeiro as questões, enunciadas das questões. Bora lá, ó, questão 38. No inserto, né, na passagem, né, retirada do segundo parágrafo do texto, aí ele coloca aqui, ó, nessa passagem retirada no segundo parágrafo do texto, você precisa ler o texto para responder essa questão? Me responde aí, precisa sim ou não? Eu te falo que não. Pelo fato de ele ter colocado aspas aqui, ó, significa que ele delimitou a parte que você quer que você analise, né? A sua análise vai começar daqui até aqui. Ou seja, você pode desconsiderar todo o restante do texto. Para essa questão, você não precisa ler o texto. Você precisa ler somente essa passagem. E aqui no caso, while que ele quer saber, né? O termo while estabelece entre as orações a ideia de. Então, se você já estudou conjunção, você vem aqui e já marca direto a resposta. Então, assim, nesse primeiro momento, é você ver quais questões que se referem à interpretação do texto e quais questões que se referem à gramática propriamente dito. Aqui, ó, é claro que é a interpretação do texto, né? A interpretação da conjunção, no caso. Mas se você já conhece a conjunção, já sabe a ideia que ela passa, você vai ler nessa parte aqui do texto só para confirmar que realmente passa essa ideia. Em relação à pontuação, vírgula, olha só. While most branches of science have ascended in this area, the field of astrophysics persistently rises to the top. Então, o que a gente tem aqui? Duas orações, como elas estão na ordem inversa, tem a vírgula.
A vírgula está aqui justamente para separar as duas orações. Se você fez um estudo de conjunções, se você já tem essa análise sintática na sua cabeça, fica claro para você isso, que a ordem direta da frase é The field of The field of astrophysics persistently rises to the top, while most branches of science have ascended in this area. Ponto final. Então, assim, você aí me responde, já sabe a resposta da 38, você vai lá e já marca a resposta, né? E qual que é a resposta da 38? A resposta, então, da questão 38, como vocês mesmos predisseram, né, contraste. Aqui, gente, não tem muito o que pensar. Você falou assim: "Pô, mas ele nem traduziu ali a frase, que não sei o quê". Gente, isso aqui é uma questão de conjunção. Ou você conhece a conjunção e o que ela significa, ou você não conhece. Então aqui é o estudo de morfologia mesmo, por isso que é importante conhecer as classes de palavras e que elas normalmente, significam na frase. Às vezes você conhece só a conjunção e a posição dela na frase, olha, por causa dessa vírgula, iniciando frase, iniciando oração. Então, assim, fica na cara que isso daqui é uma conjunção. Se você conhece, é exatamente isso que está perguntando, qual que é o sentido da conjunção. Você vai lá e já marca, sem ler o texto, sem muita perturbação em relação aqui ao inglês, ele está testando aqui conhecimento só de morfologia nessa questão. Próxima questão. Questão 39. Na passagem do texto The highest grossing film of all time is by a famous director who set his story on a planet orbiting a distant star. A expressão sublinhada pode ser traduzida como, então você nem pode desconsiderar tudo aqui. Ele quer saber, ó, é isso só. A expressão sublinhada, você precisa ir no texto, você precisa ler o texto para responder a questão 39, me responde: não, não precisa. E na passagem do texto está bem claro que ele quer a sua compreensão do início dessas aspas até o final dessas aspas, e somente. Dando uma olhada aqui na expressão, o que significa isso? The highest grossing film. A gente está falando de que aqui? Qual que é a palavra mais importante? A gente está falando do filme, não é isso? Filme. Então, ó, vai nas opções, realmente estamos falando do filme. O filme, aqui a gente tem essa terminação aqui, que provavelmente se você já estudou sintaxe, você sabe o que que ela significa, né? Então, the highest, o mais de todo, né? Então, ele dá o comparativo aqui, o de mais de todos, ó, o mais comovente, o mais bem produzido, o de maior orçamento, de maior bilheteria, o mais aclamado. Então, a ideia de mais, maior, está dando por essa palavra aqui. O que vai matar a questão é você saber o que que é esse grossing aqui. Se você quiser, você pode procurar mais contexto no texto, ir lá, mas realmente não é necessário, tá? Você pode continuar lendo simplesmente até o ponto final. Ele já vai te dar mais ideias do que pode ser esse grossing aqui. Tá joia? Então vamos ver. The highest grossing film of all time is by a famous director who set his story on a planet orbiting a distant star. Então tá falando de um filme qualquer? Não, of all time, né? By a famous director. Quando a gente está se referindo aí um filme assim, é o que? Mais aclamado pela crítica, né? Como você vai falar que é o de todos os tempos, né? Of all time, né? O de maior bilheteria, ou de maior orçamento, que custou muito, pode ser várias opções. Que a história se acontecia num planeta que orbitava uma estrela distante. Então, que pode ser o mais bem produzido, o mais comovente. Aqui também é uma questão de morfologia, tá? Ele quer saber o significado desse adjetivo aqui. Pô, Léo, não sei que filme que é esse, né? Então você entra aí na sua bagagem cultural de vida. Quando você está falando que o filme do mais famoso, ou de todos os tempos, que não sei o que, você está falando de qual filme aqui? E se você marcou a letra D, você acertou. Ah, Léo, mas eu não tinha certeza dessa aqui, eu só marquei de maior bilheteria porque normalmente as pessoas falam, né, o maior filme de todos os tempos, ou do diretor famoso, normalmente é o que tem a melhor bilheteria. Então você acertou a questão
baseado na sua bagagem cultural. Agora, se você acha que o maior filme de todos é o mais bem produzido, ou de maior orçamento, mais comovente, ou mais aclamado pela crítica, você errou, entendeu? Mas assim, tudo vem a questão de saber o que que significa esse grossing, questão de vocabulário, tá? Não estamos falando de compreensão de texto aqui, está falando de compreensão específica desse vocabulário que está dentro de um texto, então é a compreensão do texto. Então, a gente já fez duas questões até agora e a gente praticamente não lê o texto. Vamos considerar que até agora a gente não leu o texto. Bom, estamos aqui então na questão, né, a gente já leu o enunciado, a gente já viu que ele precisa de uma compreensão não detalhada do texto, mas as informações encontradas no texto. Não é nada específico. Eu aconselho que você leia as opções, principalmente que elas estão em português, é bem mais fácil, e você vai tentar eliminar ou então ver alguma questão aqui que já não faz muita lógica para você, tipo assim, de ter um texto falando sobre isso. Vamos ver se você me entende o que eu quero dizer. Olha só, a letra A. Recentemente descobertas cosas que merecem destaque nas manchetes de jornais têm se tornado cada vez mais escassas, limitando a divulgações esporádicas. Você acha que isso tem algum tipo de lógica? Divulgações esporádicas? Será que o texto está falando disso? Primeira informação que você vai procurar, aquela que você coloca o ponto de interrogação aqui, você vai ter que buscar essa confirmação no texto, porque ele quer o correto. Então a gente vai analisar as opções e buscar qual que realmente, né, faz sentido. Vamos ver a letra B. O aumento expressivo na cobertura de assuntos relacionados ao universo. Então, a letra A e a letra B, as duas são, né, incongruentes, assim, né? Uma está falando de uma coisa, aqui está falando de escassez, né, das divulgações. E aqui já está falando do aumento expressivo na cobertura de assuntos relacionados ao universo. Deve-se principalmente ao interesse crescente pelo tema por parte das pessoas que controlam a mídia. Olha só. Ele já está falando, colocando a culpa aqui do aumento nas pessoas que controlam a mídia. Pode ser isso? É uma informação que você tem que já ler o texto já na próxima vez, já procurando essa informação. Ele fala de controle de mídia nesse texto? Ele fala de divulgações esporádicas? Então aqui você vai circular, ó, divulgações esporádicas, né? Controle de mídia. São os tipos de informações que você vai checar no texto. Então, quando você ler o texto, você já vai com essa ideia, com essa mentalidade mais ativa já de buscar a ideia e não simplesmente de ler o texto passivamente recebendo ideias para depois processar as ideias. Lembra que aqui a gente está numa prova e a gente quer ganhar a maior quantidade de tempo possível. Letra C. O incremento na produção de filmes, documentários e programas de televisão baseados na ciência comprova o aumento no apetite popular por temas ligados ao universo. Faz sentido isso aqui, mas a gente vamos confirmar. Pelo menos não tem nada que trouxe dúvida para a gente, igual que em letra A, isso aqui trouxe dúvida para a gente, né? Na letra B aqui a gente ficou mais ou menos essa questão de controle de mídia aqui, a gente tem que confirmar para ver se é isso. Vamos ver, a letra C parece legal. Letra D. Nos últimos anos, importantes cientistas têm sido relatados em lançamentos teatrais como indivíduos voltados exclusivamente para si mesmos, preocupados apenas com suas trajetórias pessoais. Então, aqui a gente tem uma opção assim bem excludente mesmo, né? Falando aí, exclusivamente, indivíduos voltados exclusivamente para si mesmos, preocupados apenas com suas trajetórias. Olha o vocabulário que é utilizado nessa questão, né? Exclusivamente, apenas. Isso daqui já dá uma ideia para gente que, né, será que é sempre assim, sempre exclusivamente, sempre preocupado apenas com suas trajetórias? Será que é só isso, né? E você está falando de importantes cientistas, também é um ponto de interrogação. Ele tem que argumentar isso no texto para a gente poder marcar que isso é correto. Letra E. O campo da astrofísica cresceu, dado o cenário pessimista atual, né? Aqui, ó, você também já fica assim.
Uai, o campo cresceu devido a um cenário pessimista atual. Então, assim, aqui a gente está vendo que não tem muita congruência, assim, independente do texto estar falando disso ou não, isso já faz algum tipo de sentido ou a incongruência já começa aqui? Como que o campo, né, qualquer campo, né, de estudo vai crescer num cenário pessimista? Mas vamos ver, em que se nota a preocupação humana com a transitoriedade e instabilidade da vida. Falou isso, falou de alguma coisa de preocupação humana, a gente tem que ver. Falou instabilidade da vida, falou isso no texto. Então, assim, agora eu quero que você pare esse vídeo e me fale, você já está pronto para responder essa pergunta, essa questão 37? Bom, pronto ou não, eu vou te falar que se você marcou a letra C, você já acertou a questão. Tá já você falou, ó, Léo, mas já você nem leu o texto com a gente. Eu falo, calma, gente, eu vou ler o texto com vocês, né? Vou fazer vários estudos aqui com esse texto com vocês agora, mas assim, com um outro intuito, intuito didático mesmo, né? De como você realizar essa prática. Na prova, você vai realizar da forma como que a gente realizou aqui. E para quem achou que eu passei aqui nessa questão 37 muito rápido, marquei aqui muito rápido, você não ficou convencido dessa resposta, você não acha que essa é a melhor resposta, ou você não achou isso no texto, não está descendo essa letra C aqui, vamos dar uma olhadinha lá no texto, você já vai com a leitura ativa de procurar informações. Então aqui, ó, para a gente marcar a letra A gente tem que ver se as divulgações estão escassas, são esporádicas. Isso é correto? Aí você marca a letra A. Letra B, o aumento na cobertura dos assuntos relacionados ao universo se deve por causa das pessoas que controlam a mídia? Existe controle de mídia? O texto fala disso? Isso é correto? Vamos checar essas informações. Na letra D, os importantes cientistas nos últimos anos estão voltados exclusivamente para si mesmos, preocupados apenas com suas trajetórias pessoais? Existe essa exclusividade aqui, ó, apenas isso. O texto fala isso, isso é correto de se afirmar? Se for, você pode marcar a letra D. Letra E, o campo da astrofísica cresceu, tá, dado a um cenário pessimista atual, então foi o cenário pessimista que causou esse aumento, em que se nota a preocupação humana da transitoriedade, instabilidade da vida. O texto fala disso? Essa informação é correta para você marcar a letra E? Vamos dar uma olhadinha lá. A gente vai ler o texto, não para entender o texto, a gente vai ler o texto para achar essas informações. Qual informação que o texto está falando? Bora lá? In recent years, no more than a week goes by without news of a cosmic discovery worthy of banner headlines. Aqui a gente já elimina a letra A. Olha só, nos últimos anos, não mais que uma semana se passa sem notícia de uma descoberta cósmica digna de manchete de jornais. Ou seja, se não passa nem uma semana para ter uma manchete de jornal, né, digna, né, de descobertas cósmicas, então não são esporádicas. As divulgações definitivamente não são esporádicas, né? Se fosse esporádica, ia ser uma vez a cada 10, 20, 50 anos, mas se não passa nem uma semana já tem publicação sobre isso, então definitivamente a letra A está errada, né? As divulgações não são esporádicas. Com uma linha do texto você elimina uma porque você já está lendo o texto buscando essa informação. Vamos continuar. While media gatekeepers may have developed an interest in the universe, this rise in coverage likely comes from a genuine interest in the public's appetite for science. Não é isso que ele falou na letra C? Foi isso que ele falou, ó. Enquanto os guardiões da mídia, né, ó, quem controla a mídia. Então vamos ver se está falando de controle de mídia. Enquanto os guardiões da mídia têm desenvolvido interesse pelo universo, esse aumento na cobertura provavelmente vem de um aumento genuíno do apetite popular pela ciência. Então o aumento não é
por causa das pessoas que controlam a mídia, e sim do apetite popular, das pessoas por ciência. Agora vamos voltar lá na questão. O incremento na produção de filmes, documentários e programas de televisão baseados na ciência comprova o aumento do apetite popular por temas ligados ao universo. Aí você vai falar assim: "Olha, Léo, não é exatamente isso que ele falou não", porque se você observar lá no texto, ó, ele troca essas 2 palavras, ó, o certo mesmo seria: "O incremento na produção de filmes, documentários e programas de televisão baseados no universo comprova o apetite popular por temas ligados à ciência". É isso que ele fala no texto, olha aqui, ó. While media gatekeepers may have developed an interest in the universe, então o interesse é no universo. E o apetite popular é na ciência. Olha aqui, ó, ele trocou aqui, ó. O incremento na produção de filmes, documentários e programas de televisão baseados na ciência comprova o apetite popular por temas ligados ao universo. Então ele trocou aqui, ó, universo e ciência. Então você poderia ter ficado assim, ó, não é tão certo, mas se você for olhar as outras alternativas, a letra C é a melhor. É muito sutil essa diferença também, né, se você tá programas de televisão baseados na ciência, olha lá o que eles falou, ó, os guardiões da mídia têm desenvolvido interesse no universo, e o apetite popular o aumento do apetite popular pela ciência. Aqui ele fala o apetite popular por temas ligados ao universo. Tá vendo como que ele troca aqui? Ô provinha, hein? Mas se você vê, ainda faz sentido a letra C, né? Porque os filmes, documentários e programas de televisão baseados na ciência, tudo bem. E o apetite popular por temas ligados ao universo. Ah, vamos lá então. While major gatekeepers have developed an interest in the universe, this rising coverage likely comes from a genuine public's appetite for science. Tá. Então você ainda pode ser que você fique dúvida na letra C depois de ter lido o texto. Mas, enfim, vamos continuar. Falou de controle de mídia aqui? Não, não falou de controle de mídia. Ele falou das pessoas que controlam a mídia que tem desenvolvido um interesse no universo, né? Evidence for this abounds, as evidências para disso aumenta. From hit television shows inspired or informed by science to the success of science fiction films starring marquee actors and brought to the screens by celebrated producers and directors. Aqui é legal você avaliar essa parte da sintaxe aqui, ó, as evidências para isso aumenta, desde programas de televisões, hit, né, que tem muita audiência, inspirados ou informados pela ciência, até o sucesso de filmes de ficção científica que tem atores famosos, trazidos para a cena, por produtores e diretores, né, celebrated, famosos também, né, de uma forma geral. Então tá, aqui não está falando nada de nenhuma das outras opções. Falou de controle de mídia? Também não. Vamos continuar o texto. And lately, theatrical release biopsies featuring important scientists have become a genre unto itself. Então tá, então ultimamente filmes, né, bibliográficos, né, de importantes cientistas têm se tornado um gênero, né, para si mesmo, né, tem se tornado um gênero. Não fala nada das opções. There is also widespread interest around the world in the science festivals, science fiction conventions and documentaries for television. Então, também há um aumento do interesse sobre os festivais de cinema, né, convenções de ficções científicas, documentários para televisão. Também só está falando do aumento aí do tema.
Não está falando, ó, para a gente tem que eliminar ainda a letra D e a gente tem que eliminar a letra E. A letra D falava de quê? Letra D, ó. É importante cientistas preocupados apenas com suas trajetórias pessoais. Quando a gente leu ali de importantes cientistas, não falou nada disso. Aí depois a gente tem que ver o campo da astrofísica, né? O campo da astrofísica cresceu devido a um cenário pessimista? Vamos voltar lá ver o que que ele fala, ó. The highest grossing film of all time is by a famous director who set his story on a planet orbiting a distant star, né? Então, o filme lá mais de maior bilheteria de todos os tempos é de um diretor famoso que tem a sua história num planeta que orbitava uma estrela distante. And it features a famous actress who plays an astrobiologist. E tem, né, como personagem principal lá uma famosa atriz que é uma astrobiologista no filme. While most branches of science have ascended in this area, the field of astrophysics persistently rises to the top. Ok, enquanto a maioria dos ramos da ciência tem aumentado, ascendido nessa era, o campo da astrofísica persistentemente aumenta até o topo. Ok, I think I know why. Eu acho que eu sei por quê. At one time or another, every one of us has looked at the night sky and wondered. Então, eu acho que eu sei por quê. De uma hora ou outra, todos nós já olhamos para o céu à noite e pensamos: What does it all mean? O que que isso tudo significa? How does it all work? Como isso tudo funciona? And what's my place in the universe? Qual que é o meu papel no universo? Falou de indivíduos voltados exclusivamente para si mesmos? Isso estava falando de important scientists. Onde que ele falou aqui de importantes cientistas? Aqui, important scientists. And lately, theatrical release biographies featuring important scientists have become a genre into itself. Não, aqui ele está falando que filmes que têm importantes cientistas têm se tornado um gênero, né, no cinema, né? Então, assim, não falou nada que esses importantes cientistas são voltados exclusivamente para si mesmos, né? E o último, a letra E, estava falando do quê? Do campo da astrofísica, ó, o sujeito aqui é o campo da astrofísica, que cresceu devido ao cenário pessimista atual. Então, a gente tem que achar no tema, no texto, aonde que ele fala do campo da astrofísica. Vamos lá, ó. Campo da astrofísica. Eu acho que era aqui. Aqui, the field of astrophysics. While most branches of science have ascended in this area, the field of astrophysics persistently rises to the top. Então, enquanto a maioria dos ramos da ciência tem aumentado nessa área, o campo da astrofísica persistentemente aumenta para o topo, ou seja, é um dos campos, né, da ciência que mais cresce. Isso, então, ele não está falando em momento nenhum de instabilidade da vida. Olha aqui, ó. Cenário pessimista? Não. Instabilidade da vida? Não falou nada disso. Preocupação humana com a transitoriedade? Falou nada disso. Então, isso aqui definitivamente não é. Essa aqui não pode ser. Essa aqui você está afirmando uma coisa que no texto não falou definitivamente. A letra A é o oposto, então agora você se convence que é a letra C? Então eu estou te falando o seguinte, gente, a partir do momento que você corre o olho no texto, você já tem uma ideia do que você pode eliminar ou não. Quando a gente viu essa questão pela primeira vez, a gente estava procurando opções que faziam sentido, porque antes de você ler o texto, você tem que pensar, pô, faz sentido ter um texto falando que qualquer cenário de pesquisa cresceu devido a um cenário pessimista? Qualquer campo da ciência cresceu devido a um cenário pessimista? Isso não faz muito sentido, né? Um texto tem que ser muito específico para isso, para, né, defender essa tese. Ao mesmo tempo, essa aqui também é exatamente o mesmo raciocínio, né? Faz sentido importantes cientistas
que estejam voltados exclusivamente para si mesmos, preocupados apenas com suas trajetórias pessoais? É isso normalmente que define, que fabrica um importante cientista? Não, né? Então, assim, antes de ler o texto, você já praticamente elimina a letra E e a letra D, porque não faz sentido. Para isso fazer sentido, o texto basicamente tem que falar sobre isso, reforçar essa ideia, ou uma ideia assim que precisa muito debate para ser aceita, né? Igual aqui também você falar que qualquer assunto merece um destaque nas manchetes dos jornais. Se merece destaque nas manchetes dos jornais, essa divulgação é esporádica, está ficando cada vez mais escassa, né? Então, assim, tenta, antes de você ler o texto, tenta eliminar alguma coisa assim, ou põe os pontos de interrogação nas coisas assim que não fazem muito sentido. Uma que poderia fazer um pouco mais de sentido é essa letra B, né? Você falar que o aumento da cobertura né, de determinado assunto qualquer se deve por causa das pessoas que controlam a mídia, ou seja, esse assunto só cresce porque tem gente interessada, né? As pessoas que controlam a mídia têm interesse que esse campo aumente. Mas não foi isso que o texto falou, né? Então, de todas as opções, assim, loucas, vamos assim dizer, a letra B é a única que seria assim menos louca, né? Eu ainda consigo imaginar um texto falando sobre isso, mas imaginar um texto que defende a ideia da letra A, da letra D e da letra E, tá? Então, assim, fica aí como dica para vocês. Antes de ler o texto, analise primeiro as opções. Para você, isso faz sentido, né? Tem coerência você falar que um campo cresceu num cenário pessimista? Isso é coerente? Então, assim, primeiro você vê se isso é coerente, porque se você falar que o texto fala isso, você está falando que um texto né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, aqui, ó. Então, convencidos e convencidos, letra C é a melhor opção neste caso, né? Então, a resposta é essa mesmo, letra C. Agora aqui, ó, só como ilustração, eu vou trazer para vocês da onde que eles tiraram esse texto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, eu achei lá no Amazon, uai, isso aqui, ó. Amazon, a gente tem Astrophysics for People in a Hurry, né? O nome do autor, número 1 no best-seller do New York Times. Então, assim, pode ficar de olho nesses livros aí, ler resenhas, né? Pode ser que caia alguma coisa aí na sua prova disso daqui, né? Deixa eu voltar aqui. O que que fala, ó? O que que fala sobre esse livro? Então a gente tem aqui a descrição, ó, What's the nature of space and time? Qual a natureza, né, do espaço e do tempo? How do we feel within the universe? How does the universe fit within us? There is no better guide through these mind-expanding questions than acclaimed astrophysic and best-selling author Neil, nome dele. But today, few of us have time to contemplate the cosmos. So Tyson brings the universe down to earth, succinctly and clearly, with a sparking heat, in tasty chapters, né? Então, assim, bem interessante a forma como que ele descreve o livro, que parece ser um livro realmente interessante para pessoas que estão com pressa, né? Que não pode estudar muito astrofísica. Fica aí com você a dica para seguir a lista número 1, né? Pelo menos os top 5 aí, ó, do New York Times. Vamos manter atualizado aí para essa prova. Ok, gente? Posso contar já com seus likes? No próximo vídeo a gente vai ver esse texto aqui, ó. Leia o texto a seguir para responder as questões de 40 a 42. São duas questõezinhas só que a gente vai responder no próximo vídeo, gente. Olha o tamanho do texto. Esse aqui e mais esse aqui. Um pouquinho maior do que a gente viu hoje para duas as questões, 40 e 41. Também enunciado e opções em inglês. Ok, guys?
Não se esqueça, baixa a prova aqui, tenta fazer essas questões e quando você vier assistir o vídeo, já vem com o seu gabarito aqui para gente comparar as ideias, ok? Bye bye.